Fala, turma boa, mais uma questão de física, PSC UFAM. Vamos ler o enunciado e construir a solução para esse problema. Aqui nós temos o seguinte, ó. Um aluno do ensino médio colocou no recipiente com capacidade interna de 1000 ml a temperatura de 20 graus Celsius 980 ml de glicerina, também na temperatura de 20 graus Celsius. Em seguida, o conjunto foi aquecido até que, numa determinada temperatura, a glicerina começou a transbordar. Sabendo que o ponto de fusão da glicerina é de 17,8 graus Celsius e que os coeficientes de dilatação volumétrica do material do recipiente e da glicerina valem, respectivamente, 9, 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1 e 5, 10 a menos 4 graus Celsius a menos 1, podemos afirmar que a temperatura na qual a glicerina começou a transbordar foi de quantos graus Celsius, tá bom? Então, nós temos aqui uma questão de dilatação térmica dos líquidos. Vamos ver como é que nós podemos resolver esse problema. A primeira coisa que eu anotei aqui foi o seguinte, foi o sistema, né? Recipiente mais a glicerina. Eu quero que vocês observem que esse valor bem aqui, ó, esse 1000 ml, ele nada mais é do que o volume inicial. Volume inicial de quem, professor? Volume inicial do REC, ou volume inicial do recipiente. Tá legal? Esses 980 ml, como vocês viram na leitura do enunciado, ele também é o volume inicial, pô. Só que é um volume inicial referente à glicerina. Belezinha? Ok, professor. E todo esse conjunto, pô, está inicialmente numa temperatura de 20 graus Celsius. Tanto a glicerina quanto o recipiente estão a 20 graus Celsius. Aí o que vai acontecer, hein, professor? Vai acontecer o seguinte, pô. Esse conjunto ele será aquecido, tá legal? Aí a temperatura irá aumentar. Esse aumento de temperatura fará com que o recipiente e a glicerina dilatem, tá bom? Só que o nosso objetivo aqui é encontrar uma temperatura na qual a glicerina irá começar a transbordar, ou seja, a temperatura para o início do transbordamento. Essa temperatura nós vamos chamar de uma temperatura final. Tá legal? A temperatura inicial do sistema já é 20 graus Celsius. Até qual temperatura eu vou para que a glicerina comece a transbordar? É essa a grande sacada, essa a grande pergunta que nós temos que nos fazer aqui, tá bom? E se vocês olharem para o meu desenho, vocês vão perceber, pô, que a glicerina ela começa a dilatar, desculpa, a glicerina começa a transbordar quando o volume final dela, pô, for igual ao volume final do recipiente, tá bom? Então vocês estão vendo aqui, né? A glicerina começa a transbordar, começa a extravasar quando o volume final dela for igual ao volume final de quem? Do recipiente. Beleza, pessoal? Essa é a grande sacada do problema. Tá bom, professor. Então, eu até anotei isso aqui de maneira mais enfática. Matematicamente falando, eu estou te dizendo que o volume final da glicerina é igual ao volume final do recipiente, tá bom? Essa é a grande ideia para nós resolvermos esse problema. Do ponto de vista matemático, nós vamos pegar aqui pela equação da dilatação volumétrica, pô, tá legal? Tanto o recipiente quanto a glicerina irão dilatar de maneira volumétrica, tá beleza? E qual que é a equação que nós temos para a dilatação volumétrica, hein? Variação do volume do corpo será diretamente proporcional ao volume inicial mais a variação de temperatura multiplicado por uma constante, que é o coeficiente de dilatação volumétrica. A letra gama representa esse valor, tá bom? A nossa incógnita, o que nós queremos achar, a variação de temperatura, ela está aqui, ó. Ela está embutida aqui na variação de temperatura, tá legal? Ok, professor. Uma observação importante, ó. A variação de volume, o ΔV, é uma grandeza final, mas é uma grandeza inicial, né? Ou seja, a variação de volume é o volume final menos o volume inicial. Eu vou fazer o seguinte aqui, tá, pessoal? Eu vou reescrever essa igualdade colocando o volume inicial no primeiro membro, tá bom? O primeiro termo dessa igualdade. Então, eu tenho que ΔV é mais volume inicial igual a quem? Igual ao volume final. Professor, por que o senhor está fazendo isso? Porque no final das contas eu quero igualar o volume final de recipiente com o volume final da glicerina. Tá bom? Então, fazendo esse procedimento matemático, agora dá para eu chegar bem aqui, ó, no volume final da glicerina igual ao volume final do recipiente, e aí fazer a operação matemática para encontrar a temperatura em que a glicerina começa a transbordar. Tá bom? Como é que nós vamos fazer isso aí, professor? Vamos fazer assim, pô. Vou colocar bem aqui para vocês, me destaque aqui ao lado, tá?
Então, logo, o que nós teremos? Ó? ΔV da glicerina, variação de volume da glicerina, mais o volume inicial da glicerina deve ser igual a quem, professor? Deve ser igual à mesma coisa, só que para o recipiente. Deve ser igual à variação de volume do REC, que é o recipiente, mais o volume inicial do recipiente. Tá legal? Só que quem que é o ΔV, pessoal? Quem que é essa variação de volume? Professor, é o volume inicial, que nesse caso aqui em azul vai ser da glicerina, vezes o coeficiente de dilatação volumétrica da glicerina, vezes a variação de temperatura da glicerina. Aí mais, tá bom? Não esquece desse termo, volume inicial da glicerina. Tudo isso aqui, professor, é igual a quanto? Tudo isso é igual à mesmíssima coisa, só que para o recipiente, pô. Então vai ser volume inicial do REC, que é o recipiente, vezes o gama do recipiente, vezes a variação de temperatura do recipiente. Tá legal? Aí mais quem, professor? Mais esse termo aqui no final, que é o volume inicial do recipiente. Então nós temos, pessoal, essa salada aqui de letras em que cada uma delas vai representar um valor numérico, que é o que a gente vai fazer agora nesse procedimento, tá bom? Vamos substituir alguns valores e aí encontrar a temperatura final, que é a temperatura, pô, na qual a glicerina começa a transbordar, tá beleza? Vamos lá, vamos começar aqui, ó. Volume inicial da glicerina, pessoal, lembra lá do início da questão? 980 ml. Qual que é o gama da glicerina? Vale 5 vezes 10 a menos 4, lá também enunciada a questão, vezes a variação de temperatura dela, pô. Aí vai ser a temperatura final, que eu vou colocar em destaque em vermelho, que é o nosso objetivo aqui no problema, ó. Menos temperatura inicial da glicerina, 20 graus Celsius. Aí mais, não esquece, ó, volume final de novo da glicerina, 980 ml. Tudo isso aqui, professor, vai ser igual volume inicial do recipiente. Volume inicial do recipiente é igual a 1000 ml. Só que aí, pô, eu vou reescrever esse 1000 colocando em potência de base 10, tá? Então vai ficar 10 elevado à terceira, pô, vezes o gama do recipiente, que é quanto? Lá denunciado, ó, 910 a menos 5, tá beleza? Aí vezes a variação de temperatura, pô. Aí aqui eu tenho de novo, ó, temperatura final, que é o nosso objetivo no problema, menos 20, todo o conjunto, glicerina e recipiente estão inicialmente a 20 graus Celsius, aí mais o volume inicial do recipiente. Aqui eu vou escrever 1000 mesmo dessa maneira, sem colocá-lo em potência de base 10. Vocês vão já entender porque eu estou fazendo isso. Ok, professor. Aí com calma, pô, tu vai resolvendo cada uma dessas parcelas para tu não se perder, tá beleza? Aí nós vamos começar por aqui. Presta só atenção. Vamos começar com 980 vezes o 5, tá beleza? Então isso vai ficar assim, pessoal, com calma, tá? 5 vezes 8, pô, é 40. Aí vai 4 para cima do 9. 5 vezes 9 é 45, mais 4 lá em cima, isso vai resultar em 49, tá bom? Só que não esquece desse zero aqui, tá? Então isso aqui no final, 5 vezes 980 é 4.900, tá beleza? Só que aí eu vou fazer o seguinte procedimento matemático, pô. Eu vou escrever esses dois zeros como se fosse uma potência de base 10, ó. Como se fosse quem, professor? O 10 elevado ao expoente 2, tá bom? 2 positivo. Aí vezes 10 a menos 4, aí vou repetir o parêntese, pô. Isso aqui então vai ficar quem? Temperatura final, né? Menos 20, fechou o parêntese. Aí eu vou fazer o seguinte agora, tá, pessoal? Eu vou fazer isso aqui, pô, esse procedimento matemático aqui para a gente fazer um pouquinho mais rápido. Eu vou passar esse 980 positivo para o segundo membro. Ele vai negativo, tá legal? Aí, quando ele for para o segundo membro, vai ficar bem aqui, ó, 1000 menos 980. 1000 menos 980, isso é facilmente o quê? Isso é facilmente 20 positivo, tá bom, pessoal? Então, isso aqui vai ficar dessa maneira, ó, igual a 1000 menos 980, vai resultar no número 20. Aí vou fazer agora a operação nesse pedaço bem aqui, ó. Vou fazer essa operação bem aqui, tá bom, gente? Então vai ficar mais, vou repetir o número 9 e vou multiplicar potências de mesma base. Eu vou repetir a base e vou somar os expoentes. 3 menos 5 vai dar menos 2.
vezes, aí vou repetir o parêntese aqui com a incógnita do nosso problema, né? O que nós precisamos aqui encontrar nesse exercício, dessa forma. Beleza, pessoal? Ok, professor. Aí o que você vai fazer agora? Percebe, pô, que eu tenho aqui, ó, esses dois parênteses, tá legal? Em que está aparecendo a temperatura final que eu quero achar no problema. Eu vou deixar esses parênteses do mesmo lado da igualdade, tá bom? Então eu vou repetir bem aqui, ó, só que aí eu já vou operar com essas bases 10 aqui, tá legal? Com essas potências de mesma base. Isso aqui vai ficar assim, ó, 49 vezes multiplicação de potência de mesma base, novamente, né? Repete a base e soma os expoentes. Esse cara aqui vai ficar 10 elevado a menos 2. Vezes, aí eu vou repetir esse parêntese, pô. Isso aqui vai ficar como, né? Temperatura final, aí menos 20, fechou o parêntese, e vou jogar o parêntese que está no segundo membro para o primeiro. Aí vai ficar menos 9 vezes 10 a menos 2, aí de novo, né? Temperatura final menos quanto? Temperatura final menos 20. Tudo isso aqui vai ser igual a quanto? Tudo isso aqui vai ser igual ao 20 que fica sozinho aqui no segundo membro. Beleza, pessoal? Ok, professor. E aí, o que vai acontecer mais? Aí nota, pô, o seguinte, ó. Não se perde aqui não, tá? Nota que essas parcelas, ó, tem o mesmo parêntese, né? TF menos 20 aparece tanto para 40 vezes 10 a menos 2, 49 10 a menos 2, quanto para 9 10 a menos 2. Então a operação matemática que eu vou fazer aqui é o seguinte, ó. Eu vou repetir o parêntese e vou só fazer a operação com os números que antecedem o parêntese, tá bom? Então isso vai ficar dessa forma, ó. Eu vou fazer 49 menos 9. Como os dois estão com 10 a menos 2, eu só faço repetir a potência com a base 10 e o expoente menos 2, tá bom? Então isso fica, ó, 49 menos 9, isso vai resultar em 40. Vou repetir 10 a menos 2 e vou repetir o parêntese, ou seja, temperatura final menos 20, tudo bem? Agora tudo isso aqui vai ser igual a 20, tá beleza? Ok, professor, vamos lá, estamos chegando na nossa resposta. Aí agora eu vou isolar, pô. Vou isolar o termo que está dentro do parêntese aqui, ó, no primeiro lado dessa igualdade, e vou passar quem não tem um parêntese para o segundo membro. Como esse 40 10 a menos 2 está multiplicando, vem para o outro lado dividindo, tá bom? Então vai ficar 20 dividido por 40 vezes 10 a menos 2. Tá bom, pessoal? Não se perde aí nessa operação, em matemática básica. Aí, cara, o 20 dividido por 20, pô, vai resultar no número 1. E o 40 dividido por 20 vai resultar no número 2. Então vai ficar 1 sobre 2. E 1 sobre 2, pô, é 0,5. Esse 10 a menos 2 eu posso ir com ele para o numerador da fração, pô. Só que quando eu faço essa mudança, o expoente troca de sinal. Agora ele fica positivo. Quanto que dá a multiplicação de 0,5 vezes 10 a segunda? O 10 a segunda é como se fosse o 100. Então 0,5 vezes 100, isso aqui vai resultar em 50. Beleza, pessoal? Ah, tá, beleza, professor. Então, né, chegando ao final da nossa resposta, assim, o que nós teremos? Nós teremos que a temperatura final, que é quando a glicerina começa a transbordar do recipiente, será 50. O menos 20 passado para o segundo membro vai mais 20. 50 mais 20 é igual a 70. Portanto, nós temos uma temperatura final de 70 graus Celsius. Tudo bem, pessoal? Verifica aí se está tudo certinho, se vocês conseguiram compreender a ideia. Se tiver alguma dúvida, já coloca aí nos comentários. Tudo bem? E aí nós vamos lá em cima, para verificar se nós temos essa opção. Tá legal? Vamos lá, vamos voltar lá em cima na nossa questão para verificar se nós temos os 70 graus Celsius. Tá bem aqui, ó. Essa questão tem como gabarito a letra C, 70 graus Celsius. Esse é o valor de quem, professor? Esse é o valor da temperatura para quando a glicerina, começa a transbordar desse recipiente. Belezinha? Pessoal, mais uma questão aí resolvida para vocês. Se essa resolução te ajudou a revisar um pouquinho esse assunto, eu já peço encarecidamente para você deixar o like no vídeo, se puder se inscrever também no canal, e vamos tentar resolver mais um problema de física. Tamo junto, turma boa!